Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu havia vivido 17 longos e dolorosos anos com a minha mãe. Ela era muito rígida e sempre teve o costume de me espancar por qualquer motivo que fosse. Naquele dia, já devia ter passado da meia-noite quando ouvi batidas na porta. Como minha mãe já havia ido dormir, eu me levantei e fui atender. Para minha surpresa, havia uma garotinha. Ela tinha aparência um pouco estranha. Era loira, com bochechas pálidas e pupilas negras. Fazia muito frio e eu então a coloquei para dentro de casa sem pensar duas vezes. Só vim me perguntar depois o que ela estava fazendo ali. Pensei em ligar para a polícia, pensei em acordar a minha mãe, mas ela logo foi se deitando no sofá. Então eu me limitei a pegar um cobertor e cobri-la. Sem muito mais o que fazer, eu me aproximei e perguntei o seu nome. Qual o seu nome, meu bem? Um longo silêncio se fez enquanto ela me encarava. E eu confesso que acabei me sentindo bastante desconfortável. Ela então me respondeu em uma voz suave. Lacey Morgan. Eu sorri, balançando a cabeça suavemente. Pode ficar essa noite aqui, tudo bem, Lacey? Ela então tratou de dormir sem dizer mais nada. Sem entender direito o que estava acontecendo, fui dormir no meu quarto. Pela manhã, fui recebido com a chaleira na cabeça. Dei um grito de dor e logo ouvi minha mãe aos berros. Que merda é aquela, hein? Por que meu sofá está todo sujo? Fui até a sala e vi que onde a garotinha havia ido dormir, agora era só uma mancha de sujeira. Eu assumi a responsabilidade e, em troca, recebi um poderoso tapa em meu rosto. Em seguida, algumas paneladas nas minhas costas. Naquele mesmo dia, eu fui para a escola com a marca dos dedos de minha mãe marcados na minha face. E lá, eu ouvi uma notícia que me gelou a espinha. Haviam encontrado uma Lacey Morgan morta ontem à noite. Ao voltar para casa, liguei no noticiário e veio a reportagem. Lacey Morgan, 6 anos de idade, havia sido encontrada morta ontem no quintal de sua própria casa por volta das 9 horas da noite. A principal suspeita era sua mãe, que estava foragida. A mulher já havia sido denunciada diversas vezes por maus tratos contra Lacey. E então, a foto da garotinha apareceu na tela. Ao contrário dos olhos negros, ela tinha lindos olhos azuis. E ao contrário das bochechas pálidas, eram bochechas bem rosadinhas. Aquilo tudo confundiu a minha cabeça. Como ela apareceu à meia-noite na porta da minha casa, se havia sido encontrada morta às 9. Acabei indo dormir mais cedo para evitar mais um ataque de fúria da minha mãe. E no meio da noite, acordei com dedos gelados, tocando as feridas nas minhas bochechas. Nunca mais! Lacey sussurrou para mim antes de desaparecer. Fiquei estático e minutos depois ouvi minha mãe gritar do seu quarto. Corri desesperadamente e quase desmaiei quando vi. Minha mãe se contorcia na cama enquanto Lacey fincava seus dentes na barriga e arrancava grandes pedaços de carne. O sangue da minha mãe se espalhava pela cama e pingava pelo chão. Eu não aguentei ver aquela cena e acabei desmaiando. Acordei no dia seguinte deitado sobre minha cama. Fui até o quarto da minha mãe e ele estava vazio. Nada da minha mãe. Nada de sangue. Nada de pedaços de carne.
somente o quarto vazio, com a cama perfeitamente arrumada. Eu nunca mais vi minha mãe e confesso que nunca senti sua falta. Mais de 15 anos se passaram e eu me formei, me casei e tive uma filha, a qual dei o nome de Lacey. Porém, cerca de um mês atrás, um casal com filhos se mudou para nossa vizinhança. Percebi que as crianças andam sempre com machucados nos braços, pernas e pescoços. Hoje à noite, fiquei sem sono e então fui até a janela para tomar um ar. Quando olhei para o quintal dos vizinhos, vi uma garotinha andando descalça até a porta da frente. Ela virou brevemente a cabeça em minha direção e então eu pude ler seus lábios dizendo: nunca mais. Esta semana eu me mudei para uma casa nova. A casa em si é adorável. Possui 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros, um quintal cercado e uma cozinha grande. A árvore no jardim da frente é alta e forte. Faz um bom trabalho bloqueando as janelas da sala para a rua. A pressão da água é fabulosa. Os armários são grandes e os pisos são laminados e novos. O único problema que eu tive até agora é que os meus vizinhos são bem barulhentos. Nossas casas são conectadas de um lado, então nós dividimos as paredes da sala de estar, do quarto e da cozinha. Durante todo o dia, eu posso ouvi-los mexendo em sua cozinha, assistindo filmes no último volume, falando e seu filho pequeno chorando. É um pequeno esforço, mas nada com o que eu não possa conviver, eu suponho. Agora é que chega a coisa que realmente me preocupou. Tudo começou quando eu estava no chuveiro esta manhã. Eu normalmente gosto de ouvir música enquanto tomo banho, mas hoje eu decidi que preferia apenas desfrutar do silêncio. A atividade foi bastante tranquila, até que, enquanto eu estava no meio da lavagem do meu cabelo, eu ouvi meus vizinhos falando do outro lado da parede. Eu não conseguia entender. Não dava para saber o que estavam dizendo. Aquilo pareceu estranho para mim. Parecia que eles estavam murmurando, sussurrando e ocasionalmente rindo bem baixinho. Aquilo era estranho. Eu não conseguia entender como eu podia ouvi-los se eles estavam evidentemente falando numa voz tão baixa. Eu pensei que eles deveriam estar de pé, absurdamente perto do lado deles da parede. Só assim era possível que o som fosse tão audível no meio do meu banho. Eu não pensei muito nesse incidente, até que eu estava saindo para o trabalho 1 hora mais tarde. Enquanto eu começava a abrir a porta do carro, eu me virei de volta para casa, sentindo como se tivesse esquecido algo. Quando eu olhei para cima na direção da janela do meu quarto, eu percebi que a casa do vizinho compartilha todos os cômodos, menos o meu banheiro. Encostado na parede do meu banheiro, fica o meu guarda-roupa. Eu moro numa vizinhança calma. A exceção é minha vizinha. Dia após dia, todo final de tarde, ela coloca o volume de seu som no máximo. As batidas do funk que ela escuta parece que vão estourar meus tímpanos. Há alguns dias, eu fui até a casa dela e bati na porta. Ela me atendeu. Parecia meio bêbada ou chapada, não sei.
Pedi que ela baixasse o som, pois já se passavam das 9 horas de uma quarta-feira. As pessoas precisavam descansar, pois precisavam trabalhar no outro dia. Ela deu de ombros. Isso não é problema meu, ela disse enquanto virava de costas para mim. Voltei para minha casa e fiquei sentado olhando pela janela, quando um homem chegou de moto. Ele parou em frente à lixeira e entrou na casa. Depois de 1 ou 2 minutos, ele saiu, montou em sua moto e foi embora com muita pressa. No dia seguinte, algumas viaturas estavam estacionadas em frente à casa dela. Os policiais faziam perguntas e interrogavam pessoas. A garota estava morta. Ela havia sido esfaqueada diversas vezes. Eu me senti na obrigação de dizer o que havia visto, então descrevi a aparência do homem que havia entrado na casa. Mais tarde, veio a informação. O homem era um ex-namorado com passagens por tráfico, assalto à mão armada e formação de quadrilha. A polícia o prendeu quando ele tentava deixar o país pela fronteira com o Paraguai. Ele tentou negar o crime, mas minha vizinha já havia registrado 4 boletins por agressão e ameaças de morte. Certamente, ele vai mofar na cadeia. Agora são 9 horas e o silêncio que ouço é maravilhoso. Eu me deito em minha poltrona e abro uma cerveja enquanto penso sobre o que não contei para a polícia. Sobre como me enfureceu o pouco caso que ela fez quando eu pedi que ela baixasse o som. Como senti prazer ao tirar a faca da cinta e esfaquear aquela porca maldita. Como limpei meus vestígios antes de voltar para casa. E como sorri ao ver o idiota do ex-namorado dela chegando de moto.